de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. É aquela leitura da palavra do Senhor. 11 versículos do capítulo 1 de Neemias. Na semana passada nós falamos um pouco a respeito de quem era Neemias e da sua função no reino. Falamos sobre como aqui nesse período Israel estava sendo escravizado pela nação de Judá, pela nação persa. A nação de Judá é a nação de Israel também. Pela nação persa. E o rei da nação persa era aquele homem, o tal de Artaxerxes. Não sei quem tentou fazer um trava-língua e falar 3 vezes sem errar nenhum no caso. O fato é que Neemias era copeiro do rei, como ele diz aqui no último versículo. E Neemias, ele não era um simples empregado do rei. Ele era um homem que tinha uma função muito específica. Eu falei que ele tinha a função de provar os alimentos e o vinho antes do rei beber. Ele tomava da taça do rei, ele comia do prato do rei. Porque se alguém fosse se envenenar, que fosse ele e não eu. Se tivesse sido envenenado, não seria tão bom assim. Mas como não foi, então era o melhor dos empregos. Porque ele tinha confiança no rei. Neemias era esse homem. Mas mesmo sendo copeiro do rei, ele era da nação de Israel. Ele não havia se esquecido da sua origem, de quem ele era. Ele não havia se esquecido das suas raízes. É por isso que quando ele encontra o seu irmão,
em determinado local, na cidadela de Suzã. Ele pergunta como estão os judeus, como está o seu próprio povo. E aí, os seus irmãos falam: olha, a situação não está muito fácil, não. Os que ficaram, os que sobreviveram, se encontram lá na província, estão em grande miséria, estão sendo humilhados. As muralhas continuam em ruínas. Isso daqui é crucial, esse verso 3, porque é a partir disso que gera-se, surge todo o livro de Neemias. A situação do povo e o chamado que Deus faz a ele para que ele reconstrua os muros de Jerusalém. Eu não sei quantos dos irmãos já viram um pouquinho de história, já assistiram aquele filme Troia. Eu fico procurando imagens, quando eu estou lendo a palavra, procurando imagens que talvez sejam um pouco mais conhecidas para ajudar a gente a compreender. As muralhas de Troia eram as muralhas que eram consideradas impenetráveis. Não é verdade? Por isso que aqueles homens gregos ficaram 10 anos tentando passar adentro das muralhas de Troia para destruir a cidade de Troia e não conseguiram. Ficaram 10 anos até que um homem, eu assisti um filme aí que estava assim, um tamanho de seu, ele tem a ideia de fazer um cavalo gigante, entrar todos os homens e falar que era uma oferenda para um dos seus deuses. Aí os troianos vêm, vê o cavalo, falam: a gente não pode destruir porque é uma oferenda para os deuses. Levaram o cavalo para dentro de Troia pelos portões. E aí foi onde eles conseguiram depois abrir os portões por dentro e destruir toda a cidade. Por que eu estou contando isso? Porque os muros, as muralhas que cercavam a cidade, eram a primeira linha de defesa de qualquer nação. Uma cidade que estava sem os seus muros era uma cidade completamente vulnerável, uma cidade completamente sujeita aos ataques inimigos, aos saqueadores. É por isso que Deus chamou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus já havia reconstruído a adoração por meio de Esdras, que era um sacerdote. Havia trabalhado no meio do povo por meio de Zorobabel, e agora Deus chama Neemias para ter essa função. E os irmãos vão ver que no livro de Neemias nós meditamos em muitos aspectos que podem ser aplicados a princípios de liderança. Os irmãos sabiam que existem muitos livros sobre liderança cristã baseados no livro de Neemias. Porque Neemias vai começar a obra de construir essas muralhas, esses muros. E ele enfrenta vários percalços que todo ser humano pode enfrentar ao ter um projeto novo, ao ter algo novo. Porém, mesmo sendo muito bom para qualquer liderança, não é somente para quem lidera a igreja, lidera um grupo, lidera um lar. Todos nós estamos envolvidos em algum sentido com um tipo de liderança, ainda que seja a liderança da própria vida. Já viu quem não lidera nem a si mesmo? Como vai liderar qualquer um? É verdade, Senhor. Então, é nesse cenário, nesse contexto todo, que nós vemos esse homem Neemias.
é interessante que a gente vai tecnicamente seguir a partir do verso 4, porque na semana passada nós falamos do 1 ao 3. Verso 4 fala algo muito interessante. Olha, quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias narra a sua atitude diante da consciência do caos. Ele ouviu que as coisas não estavam boas, ouviu que o seu povo estava sofrendo, ouviu que os seus conterrâneos estavam aflitos, sendo humilhados. E aí ele pega essa dor, essa angústia, e usa essa dor como uma espécie de catalisador da mudança. Neemias, aqui, ao ouvir que as coisas estavam ruins com o seu povo, ele não vira e fala: poxa, que pena, que tristeza. Mas fazer o quê, né? É a vontade de Deus. Essa não é a atitude de Neemias. Neemias, ele fica tão indignado com a situação que o seu povo estava, que é aquela indignação que leva ele a mudar a situação, a se esforçar para mudar a situação. Sabe, quando nós, muitas vezes ao longo da vida, a gente fica indignado com algo e se levanta para mudar. Essa é a diferença do que faz um palpiteiro e alguém que realmente é um agente de mudança. Os irmãos sabem que eu não sou muito de citar exemplos que acontecem com os próprios irmãos, mas quando é para elogiar eu posso citar. É como, por exemplo, nós estávamos prestes a chegar à festa do milho, e a Chayana me permita usar o exemplo do Elton. Os irmãos sabem que nós tivemos um trabalho com os pedreiros que trabalharam aí, porque eles eram muito sujos, né? E aí é interessante que há uma semana, no domingo anterior à festa do milho, o Edson estava aqui de manhã, ele chegou e me falou: pastor, eu estou indignado com essa sujeira aqui, com esse cimento no portão. Esse cimento que está caído aqui, está tudo sujo e está muito feio. Naturalmente eu cocei a cabeça. Eu posso vir aqui quinta-feira para limpar? Certamente. Eu pego as máquinas, eu só preciso que alguém venha abrir a igreja para mim. Eu falei: claro, vem. Aí veio, a gente estava descascando milho, depois o Leandro subiu para cá, estava minha mãe, Maria do céu, eu subi também. Aí eu subi, aí desci, descascando milho e limpando a igreja. Aí a gente pegou limpa-pedra e jogou em tudo aí, porque alguém se indignou com uma situação e se levantou para mudar. Não foi apenas alguém que falou: olha, está ruim aí, precisa fazer alguma coisa. Verdade, Senhor. Ele falou: não, eu posso fazer. Glória a Deus. Neemias não foi um homem que murmurou diante de Deus, porque ele não tinha quem murmurar aqui. Os líderes de Israel, quando se iniciou o período da escravidão, já tinham morrido. Então, para quem queria reclamar? Ele não tinha um pastor para reclamar. E falar: olha, a culpa da escravidão de Israel é sua, a culpa do muro estar caído é sua. Não. Ele se indignou, lamentou por alguns dias e começou a ser agente de mudança do Senhor. Como a gente reage às notícias ruins que chegam a nós, ou às indignações que surgem no nosso coração? Qual é a nossa atitude em relação a isso? Procurar alguém que está acima de nós para talvez reclamar e exigir uma mudança? Ou buscar ser
catalisador da mudança, o agente da mudança do Senhor. Aquele que vai levantar, arregaçar as mangas e falar o que eu preciso fazer para mudar. Há uma diferença muito grande, meus irmãos, entre aqueles que são até empáticos, têm empatia, simplesmente para aqueles que atendem o chamado. Deus trabalha muitas vezes nas indignações que surgem no nosso coração. Os irmãos provavelmente têm uma Bíblia nas mãos que ou tem o nome de Almeida. Todo mundo sabe o que é Almeida. Tem um monte de Bíblia que tem Almeida. Aí sabe da primeira página, está o nome, João Ferreira de Almeida. E se não tem em Almeida, tem NVI, que se você olhar na descrição, tem outro nome, Luiz Saiano. E se a sua for Almeida 29 da linha, vai estar o mesmo nome. Por quê? Porque esses homens se indignaram. Primeiramente, o João Ferreira de Almeida, que era português. Ele se indignou porque não tinha a Bíblia na sua língua. Que coisa, né? Ele falou, como assim? Tem a Bíblia em francês, tem a Bíblia em alemão, tem a Bíblia em inglês. Como não tem a Bíblia em português? Em 1800 e alguma coisa, eu esqueci agora. Ele se indignou. Ele, como era um estudioso, conhecia latim, grego, hebraico, as línguas originais. Ele falou, não, eu vou começar a traduzir a Bíblia para a minha própria língua. E louvado seja Deus pela vida de irmão. Glória a Deus. Meus irmãos, Neemias, ele ficou indignado. Ele falou, olha, eu não consigo dormir, porque eu sei que o meu povo está passando por essa situação. Tem até um vídeo que eu gosto bastante de assistir esse vídeo. Essa aula é uma aula de um professor de filosofia, onde ele faz uma pergunta muito interessante. Você tem brio? Não sei quantos já viram esse vídeo. O que é brio? Brio é essa capacidade de se indignar por não conseguir ou por algo não estar da forma que deveria estar. Sabe, quando a gente vê alguma coisa que está fora do lugar, a gente chega em casa, a casa está toda, chega domingo à noite, porque domingo, todo domingo parece que passa um vendaval na casa. Chega no domingo à noite, entra em casa, a casa está aquela coisa. Sabe quando a gente fica, meu Deus, como é que eu vou dormir desse jeito? Isso é o brio, é essa indignação que surge pelas coisas não estarem da forma que deveria. E aí, Neemias sente isso. Como que eu vou dormir? Como que eu vou viver sabendo que os meus irmãos estão nessa situação? Que os meus conterrâneos estão nessa situação? Ele se indignou. É importante a gente saber que nós nunca vamos ser agentes de mudança enquanto nós formos tolerantes, compassivos demais. Olha aquela pessoa que tá bom. Mas chega em casa, tá bom, fazer o quê? Entra no carro, o carro está sujo, está aquela coisa, aquela bagunça, para também falar, dar um exemplo para os homens. O carro está aquela coisa revirada. Tá bom. Meus irmãos, a gente só muda aquilo que a gente não tolera. A gente
causa incômodo em nós. Com Neemias foi assim. Ele se levantou para ser agente de mudança, porque ele não ficou apenas triste com a situação do seu povo. Ele ficou indignado. Ele conhecia as promessas de Deus. E ele falava como o povo que é o alvo das promessas de Deus pode estar vivendo dessa maneira. É um incômodo visceral. Mas é interessante nós percebermos no texto também, e o texto vai falar do 5 ao 7 desse ponto, que Neemias assume a responsabilidade do fracasso. Neemias não chegou e ficou procurando os culpados. Ele não chegou e falou: quem que é o culpado por estar assim? Qual foi a nação que destruiu os muros? Quem era o líder da nação de Israel quando os muros foram destruídos? Ele não ficou procurando culpados, ele assumiu a responsabilidade. Olha só. Ele diz o seguinte no trecho: eu confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti, Senhor. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Irmãos, deixa eu explicar de novo. Neemias, aqui no palácio do rei, ele estava a mais de 1000 quilômetros de Jerusalém. Neemias, alguns vão dizer que nunca tinha pisado ainda. Depois ele vai para Jerusalém. Mas ele ainda nunca tinha pisado em Jerusalém. Neemias está distante geograficamente, mas ele também está distante historicamente. O povo de Israel já estava sendo escravizado pela nação persa há muito tempo. Provável, certamente Neemias não tinha nem nascido. Ele era um fruto do seu contexto, da sua realidade. Mas ele assume a culpa. Ele assume os erros. Ele não terceiriza a culpa. Não foi ele que destruiu o muro, mas ele assume o pecado. Ele não teve atitude, sabe de quem? De Adão. Os irmãos se lembram, né? Que belo marido era Adão. Que após eles comerem o fruto, Deus chega e fala: Adão, o que você está fazendo? Fala: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Foi essa mulher. Que coisa, né? Mas não acontece, não, pessoal. Isso aconteceu com Adão. Não acontece, não. Foi a mulher que tu me deste. O ser humano tem uma facilidade muito grande para terceirizar a culpa. Acabou a gasolina, mas era o vento, não tem bolsa, a culpa do fulano. Não deu certo. Mas é o governo, é o fulano, é o Beltrano. Nós temos uma facilidade muito grande para terceirizar a culpa, para apontar nos outros a culpa dos nossos fracassos. É uma facilidade tão grande. Mas é interessante que Neemias, ele não ora aqui dizendo: Senhor, olha o que os babilônios fizeram, olha o que os persas fizeram, olha o que as nações inimigas nos fizeram. Senhor, foi aquele povo lá. Ele não ora assim. Ele até poderia, para falar a verdade, ele até poderia ter falado: Senhor, aquele povo nos destruiu, aquele povo nos atacou, o Senhor não vai fazer nada. Ele poderia
Mas ele não faz isso. Ele diz: nós pecamos contra ti. Temos procedido de forma totalmente corrupta. Meus irmãos, é um princípio de liderança para a vida, para todos nós. Um bom líder, isso os irmãos vão ouvir, vão ouvir dos coaches também. Os irmãos vão pagar R$1.000 para ir ouvir um coach, mas aqui eu falo de graça. Aqui não vão precisar pagar. O bom líder não terceiriza a culpa. Ele assume a responsabilidade. Ele assume a culpa, ainda que ele não tenha feito nada para fracassar. Ele assume a culpa porque a partir desse sentimento é que ele vai começar a ser um agente de mudança. É que ele vai começar a ser usado por Deus para mudar a situação. O problema é que muitas vezes os projetos, no caso de Neemias, um projeto de restauração, mas no nosso caso, um projeto de vida, fracassam porque nós gastamos muito tempo procurando culpados, procurando a quem apontar o dedo. A culpa é do meu cônjuge, a culpa é do meu chefe, a culpa é do governo. Meus irmãos, a restauração aqui para o povo de Israel, a reconstrução do muro, não começou no primeiro bloco, mas começou no coração de Neemias, quando ele assume a responsabilidade e decide se levantar para agir. Mas aí, se nós continuarmos, é interessante que após falar a respeito, assumir a culpa do problema, assumir o problema, Neemias ele está tendo uma atitude de apresentar em oração a Deus as suas questões. Ele apresentou o seu projeto, o que ele gostaria de fazer, que era reconstruir os muros e ajudar o seu próprio povo, a Deus. Apresentou aquele que é o dono do ouro e da prata. Apresentou aquele que é o patrocinador certo. E mais ainda, Neemias ainda nos ensina aqui a orar as promessas de Deus. Olha só que interessante. Senhor, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Depois ele diz, mas se vocês, no versículo 9, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. E ele ainda diz assim no versículo 10: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Neemias, ele, na sua oração, ele fala: Senhor, lembra-te da tua promessa. Meus irmãos, Deus nos fez promessas maravilhosas. Nós cantamos um hino, e eu lembro sempre desse hino, porque é um hino que faz parte da minha vida, que diz: de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, elas não falharão. Pode vir o vendaval que for, as muralhas da nossa vida podem estar em ruínas, nós podemos estar completamente abertos aos ataques do inimigo, mas as promessas de Deus não podem falhar. Não podem falhar. É mais fácil o mundo inteiro ruir,
explodir, deixar de existir, voltar tudo do começo. Porque uma só promessa de Deus. Neemias diz: Senhor, lembra do que o Senhor diz, lembra da tua promessa. Promessa que o Senhor fez a Moisés, ao teu povo. E Senhor, esse ainda é o teu povo. Esse ainda é o povo que o Senhor resgatou com grande poder. Verdade, Senhor. Neemias, ele procura a pessoa certa, que é o nosso Deus, e da forma certa, trazendo à memória as promessas de Deus. A gente se lembra de quem ele era. Ele era o homem de confiança do rei. Ele poderia tentar articular, chegar no rei e falar: "Ó rei, olha, meu povo está assim, o Senhor confia em mim, e eu tenho servido ao Senhor com toda a fidelidade. Tem como o Senhor dar uma atenção?" A gente fala assim, né? Tem como você dar uma atenção para o meu povo lá? Não. Ele poderia querer articular, ele poderia se corromper e querer desviar coisas. Por que não? Se ele era homem de confiança do rei, ele tinha uma boa visibilidade diante das pessoas. Mas Neemias sabia que o rei que ele servia, o tal do Artaxerxes, era apenas uma peça no tabuleiro do rei dos reis. E que se o rei dos reis quisesse fazer aquele rei terreno, não poderia barrar. É verdade, Senhor. Neemias, ele ora. E é interessante que não aconteceu de um dia para a noite. Ele passa cerca de 4 meses orando. Como que a gente vê isso? Os irmãos viram um pouquinho lá para o primeiro versículo. Diz o seguinte: olha, no mês de Quisleu. Agora, é o capítulo 2, versículo 1, que é quando Neemias vai a Jerusalém. No mês, capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan. Os estudantes de teologia aí depois vão ficar. Mas o que acontece aqui? Qual que era o mês de Quisleu e qual que era o mês de Nisan? O povo de Israel aqui estava sendo escravizado por uma outra nação. E naturalmente, o seu calendário se ajustava ao calendário desta nação. O povo tinha que seguir as regras da nação que estava escravizando eles. E esses nomes, Quisleu e Nisan, são 2 nomes de 2 meses do calendário persa. Mas é interessante que, pesquisando e lendo a equivalência, é como se fosse Quisleu novembro e Nisan mais ou menos fevereiro ou março. Então, Neemias ficou 4 meses orando com essa indignação dentro dele. Ele clamou a Deus, clamou ao rei dos reis, orou e falou: no momento certo vai acontecer. A Shaila cantava uma música uns anos atrás e falava: vai acontecer, tem que acontecer. Meus irmãos,
a oração é uma parte muito importante do nosso planejamento. E se a gente abdica da oração, é muito provável que nós enfrentemos mais problemas do que poderia. Neemias, ele, provavelmente nesses 4 meses, ele já tinha um desejo de ser aquele que reconstruiria os muros de Jerusalém. Mas ele primeiro orou, clamou ao Senhor. E depois de um tempo, é quando ele começou a colocar mudança. O passo inicial de qualquer projeto não é o bloco que a gente coloca, é o joelho que a gente dobra. É o joelho que nós dobramos, que nós entregamos, consagramos ao Senhor. Neemias começa a nos ensinar esses princípios de liderança e de serviço ao Senhor. Como falei na semana passada, mesmo sem ser sacerdote, levita, rei, ele não tinha uma função eclesiástica, mas na sua posição política, ele foi chamado pelo Senhor para ser usado do que Deus queria fazer. Talvez nós não sejamos copeiros de um rei, mas a verdade para Neemias é a mesma que permanece sobre as nossas vidas. O Senhor quer nos usar. O Senhor deseja que nós sejamos instrumentos nas suas mãos. Mas essas coisas precisam estar presentes na nossa vida. Talvez o que o Senhor quer te usar não é lá longe, onde talvez as suas mãos não possam alcançar. Mas talvez Ele queira te usar diante da indignação que está dentro do seu coração. Por isso,